Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias não estão sendo bons, se seus dias não estão te dando bons resultados, então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar toda a impureza, toda a sujeira, toda a escuridão e todas as trevas da sua mente e colocar na sua mente somente a luz divina, somente a luz de Deus. Mas faça isso todos os dias, faça isso diariamente, pois agindo assim, com certeza você passará a ter dias bons e terá bons resultados. Então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente. Pense nisso. A água do rio sempre corre para o mar e o mar nunca transborda, o mar nunca fica cheio e às vezes o rio fica vazio. Então o rio transmite, o rio envia sua água diariamente, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. O rio passa, o rio fica enviando sua água para o mar, mas o mar nunca transborda por causa disso. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 2 do livro de Ruth, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. E o livro de Ruth, né, que é o oitavo livro da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida, é um livro curto, um livro de apenas 4 capítulos, mas que vale muito a pena você assistir, você obter o conhecimento dessa história, uma história de muito amor, de muita lealdade, fidelidade, de muita fé, de muita confiança, né? De muita entrega, muita resiliência, né? O amor de uma filha, né? De uma filha para com a mãe, e mesmo que aquelas mulheres, por tudo que elas passaram, né? Tudo que elas passaram, e elas ficaram entregues, elas foram entregues à própria sorte, né? Mesmo assim, elas nunca reclamaram, nunca blasfemaram, nunca criticaram, nunca falaram mal de Deus, né? Mesmo com tudo aquilo, mesmo com todos aqueles acontecimentos, né? Onde que a mãe, ela perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos. A Noemi, ela ficou entregue à sua própria sorte, e mesmo assim ela nunca reclamou, nunca criticou, nunca falou mal de Deus, né? Então, esta fé fez com que elas voltassem a prosperar, a enriquecer e a terem vida plena, né, para aquela época, né? E o autor, ele deixa bem claro aqui que aquela história ocorre ali no período do livro de Juízes, onde que na era de Juízes, onde que o povo de Israel, aquele povo, eles não tinham um rei, né? Não tinham um líder ali que eles pudessem seguir, então cada homem, cada pessoa fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Então a história de Noemi conta exatamente isso, é uma história de fé, de resiliência. Aliás, o livro de Ruth conta exatamente essa história de fé, de resiliência, de gratidão, né, de lealdade entre duas mulheres que ficaram largadas ali à própria sorte delas. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Ruth, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então chegamos no capítulo 2 e não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aí no nosso canal. Vamos aqui então abrir a nossa Bíblia Sagrada aqui no capítulo 2 do livro de Noemi. Então, só recapitulando, né, no capítulo 1, né, então narrou exatamente a história, né, de Noemi, né, quando aquela família, né, que era formada ali pelo pai Elimeleque, pela mãe Noemi e pelos 2 filhos. Então eles viviam ali em Belém de Judá, e naquela época, né, como diz
no texto, naquela época, a situação ali para aquela cidade de Belém de Judá não estava muito boa, né? Então tinha muita fome ali naquelas terras, então essa família resolveu migrar então para as planícies de Moabe, onde que ali a situação estava melhor, né? Tinha pão, tinha chuva, tinha água, então a situação estava melhor. Então aquela família migrou ali para as planícies de Moabe, né? Para Moabe, e ali eles residiram por 10 anos, né? Eles ficaram ali nas planícies de Moab por 10 anos. Mas logo então que a família migrou, o pai morreu, Elimeleque morreu, então ficou apenas Noemi e seus dois filhos. Aqueles dois filhos pegaram mulheres ali daquela cidade e se casaram, mas logo depois eles também vieram a falecer, né? Então eles ficaram ali por 10 anos, então Noemi, ela ficou sabendo que lá em Belém de Judá agora a situação estava melhor, que Deus tinha levado o pão ali para aquela cidade, né? Ou seja, quando Deus fala que Deus levou pão para aquela cidade, é porque houve chuva, eles puderam plantar, puderam colher. Então, Noemi, quando ela ficou sozinha, ficou só ela e as duas sogras, né, as duas noras, né, no caso Orfa e Ruth. Orfa e Ruth. Então, Noemi disse para as duas, né, retornem para a casa de seus pais para ver se de repente vocês têm a sorte de conseguirem novos maridos, né, novos maridos, pois eu não posso mais ter filho, não tenho como dar novos maridos para vocês, então retorne. Então Orfa retornou, mas Ruth não. Ruth se abraçou a Noemi e disse, né, que para onde Noemi fosse, ela iria, onde Noemi se alojasse, ela se alojaria, onde Noemi morresse, ela também morreria, mas jamais iria deixar de seguir Noemi. Então você veja que sinal de lealdade, né, de fidelidade da nora para com a sua sogra. Então, basicamente é isso. Quando elas retornam então ali para Belém de Judá, então estão as duas ali sozinhas, largadas à sua própria sorte, né? A sua própria sorte. Somente aquelas duas mulheres ali. Então no capítulo 2, né, do versículo 1 do livro, capítulo 2, versículo 1 do livro de Ruth, né? No versículo 1 diz assim: E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza da família de Elimeleque. O seu nome era Boaz. Então Noemi, ela tinha ali um parente que era rico, que era próspero ali naquela cidade, né? Que era da parte do seu marido Elimeleque. O nome dele era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Então Ruth falou ali para Noemi, né? Que ela autorizasse então que Ruth fosse até o campo, né, para colher. O que que acontecia? As pessoas, né, as pessoas, elas tinham suas plantações ali, e tinha aquelas pessoas que não tinham, que no caso aqui era Ruth e Noemi. Então eles iam, essas pessoas que não tinham suas plantações, eles iam ali para o campo tentar pedir uma certa esmola, uma certa ajuda, que aqueles que tinham as plantações, tinham suas plantações, deixassem ele escolher ali o que sobrasse, o que caísse, o que fosse desperdiçado. Perfeito? Então é isso que Ruth está falando ali para Noemi. E até então, Ruth não conhece Boaz, né? Não tem. Não, ela foi, no caso, Ruth foi tentar a sorte em qualquer plantação. Não que necessariamente ela esteja indo ali para colher no campo de Boaz. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. Então, por acaso, ela estava colhendo ali no campo, naquele campo era de Boaz, né? Que era parente ali de Noemi, da parte de Elimeleque. Né? Então ela foi e ali pediu para os ceifeiros deixarem ela colher ali naquele campo. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. E eles lhe responderam: O Senhor te abençoe também. Então Boaz, ele veio lá de Belém, né? E quando chegou no seu campo, né? Abençoou então os seus ceifeiros. Então Boaz disse ao seu servo, que estava estabelecido sobre os ceifeiros: De quem é esta donzela?
Então Boaz perguntou ali para o seu servo, né, que era o chefe ali dos ceifeiros, né? Ele perguntou: de quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: Ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Então aquele servo que era o chefe, então ele disse ali para Boaz, né, que no caso aquela donzela era a moabita que estava ali, então, com Noemi, que veio com Noemi da terra de Moabe. E ela disse: Rogo-te, deixa. Então a Ruth, ela pediu ali para o chefe dos ceifeiros, né? Para que ele deixasse ela colher ali o que sobrasse, as sobras, né? O que caísse ali, né? Para que ela pudesse se alimentar. E ela disse: Rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros, ou seja, após os ceifeiros, ou seja, os ceifeiros iam na frente colhendo aquilo que era bom, o que sobrasse eles pegavam ali para eles poderem se alimentar, né? Não só Ruth, né? Mas várias outras pessoas que eram carentes, né? Que não tinham suas plantações. E ela disse: Rogo-te, deixa que eu colha e recolha e colha após os cefeiros, entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então aquela mulher, logo cedo, ela foi lá colher, então, junto aos ceifeiros, após os ceifeiros, né? Então ela ficou ali desde manhã e estava lá até agora, assim disse o chefe dos ceifeiros de Boaz. Então Boaz disse a Ruth: Tu não ouves, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui, junto das minhas criadas. Então Boaz disse para aquela mulher: ó, tu não ouves, minha filha, não vá colher em outro campo, colhe aqui junto das minhas criadas. Que os teus olhos estejam no campo, que cegarem, e vai após elas. Não tenho eu encarregado os moços para que não toquem ti? E quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tiraram. Então Boaz disse para que Ruth, né, continuasse então fazendo o seu trabalho, colhendo ali as espigas, né, os cereais, e que ela não passasse para outro campo de pessoas estranhas. Então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou até o chão. Ele disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira. Então aquela moça, aquela donzela, a Ruth, né? Então ela, né, se ajoelhou ali, né, colocou seu rosto no chão e agradeceu aquele homem, né, que estava dando ali para ela do alimento, mas até então ela não sabia quem era. Então ela caiu sobre, já foi. E Boaz respondeu e lhe disse: Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conheceis. Então Boaz disse ali para aquela moça, para Ruth, que ele já sabia ali da história, né, de Ruth, né, que deixou ali sua terra natal, deixou seu pai, deixou sua mãe para seguir Noemi, né, mesmo ela tendo vindo ali para uma terra estrangeira que ela não conhecia. Então, Boaz disse ali, o que Boaz disse para Ruth foi que ele já sabia da bondade que existia no coração de Ruth, né? De ter largado a sua terra, ter largado seus pais, ter largado seu pai, sua mãe, seus familiares, todos aqueles que ela amava, para seguir junto com Noemi, para ajudar Noemi, que era a sua sogra. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então, Boaz diz ali, ó, que o Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então ela diz: Permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. Então
Ruth agradece ali, né, a Boaz, né, por ele ter dado o consolo ali para ela, né, ter falado de que ela era uma mulher boa, que tinha um bom coração e que Deus iria compensá-la com um grande galardão, né, com um grande galardão por toda a sua vida. Versículo 14: Boaz lhe disse: Na hora da refeição, vem tu para cá, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita e se retirou. Então, na hora da refeição, então Boaz, né, ele disse ali, convidou ela para que ela fosse almoçar, para que ela fosse comer ali, juntamente com seus funcionários, com seus empregados, com seus ceifeiros, né, que ela pudesse então molhar o seu pão no vinagre. Então ela fez isso, ela foi lá, na hora do almoço ela foi lá, comeu, ficou satisfeita e se retirou. Versículo 15: E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: Deixa-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. Então Boaz ele ordenou ali para que os ceifeiros deixassem ela colher também no meio dos feixes, ou seja, a parte boa ali da colheita, né? Não só aquilo que sobrasse, não só aquilo que caísse no chão, mas que ela pudesse pegar então também dos feixes que era a melhor parte ali da colheita ali dos cereais. Versículo 16: E também deixa cair propositalmente alguns dos punhados para ela, e os deixai para que ela possa apanhá-los, e não o a repreendeis. Então ele ordenou para que ele também deixasse cair os punhados melhores, né, para que ela pudesse levar. Assim ela colheu no campo até o anoitecer e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de um efa de cevada. Então ela fez ali aquele trabalho o dia inteiro até o anoitecer, né, e ali mesmo ela debulhou ali aqueles cereais, né, e no total deu cerca de um efa ali de cevada. E ela tomou consigo e entrou na cidade. Então ela pegou aquele alimento, né, aqueles cereais, e entrou na cidade. E a sua sogra viu o que ela havia colhido, e ela o trouxe e lhe deu o que havia reservado, depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. Ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. Então a sua sogra ficou curiosa, queria saber, né, quem era aquela pessoa abençoada que tinha deixado ela colher tanto alimento, né, e só coisa boa, só coisa de primeira, né. E ela disse para a sua sogra, né, que o nome do homem que havia deixado ela colher aquele tanto de alimento, o nome dele era Boaz. E Noemi disse à sua nora, pois até então ela não sabia, né? Até então Noemi não sabia que sua nora tinha ido colher nas plantações de Boaz, e Ruth também não sabia quem era Boaz, né? Quem era Boaz. E Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos, nem dos mortos. E Noemi lhe disse: O homem é nosso parente, né? Chegado, um dos nossos parentes próximos. Então Noemi disse ali para Ruth que o homem de quem o homem com que do campo do qual Ruth havia colhido era um parente próximo de Noemi, da parte de Elimeleque, né? Então Noemi disse ali para Ruth, né? O homem, né? O homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos, mesmo Ruth não sabendo quem era Boaz, e mesmo Noemi também não sabendo que Ruth tinha ido colher ali nas terras, né, nas plantações de Boaz. E Ruth, a Moabita, disse: Ele também me disse: Tu deverás te manter junto aos meus moços até que tenham terminado toda a minha colheita. Então, Boaz havia convidado Ruth, né, para ela ir diariamente lá ajudar os moços na colheita até que toda a colheita tivesse terminado. E Noemi disse a Ruth, sua nora: É bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te
encontre em nenhum outro campo. Então, Noemi disse ali para Ruth, né, que era bom que ela fosse, então, fazer a colheita com as criadas dele, né? Que ela não se dirigisse a nenhum outro campo, e sim que fosse com eles, né? Fosse com as criadas colher no campo de Boaz todos os dias até que acabasse a colheita dele. Assim ela se manteve junto às criadas de Boaz para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com as suas sogras. Então, foi isso exatamente o que Ruth fez, né? Ela foi diariamente, ela sempre ia lá para os campos, para as plantações de Boaz, para fazer colheita, né? E ela habitava ali com Noemi. Então, você veja aqui que é uma história de resiliência, de fé, né? De muito amor, né? De muita entrega entre duas mulheres ali para que elas pudessem sobreviver naquela época, naquele tempo de muita fome, né? Muita tristeza, muita fome na terra ali do povo de Israel, pois aquele povo não tinha rei e todo homem fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Então era uma anarquia total, era só violência, era só morte, era só matança, que cada um queria tomar justiça, fazer justiça por seus próprios olhos, de acordo com seus interesses. Então a história de Ruth é uma história ali da época, né, da era ali dos juízes ali do povo de Israel. Essa época durou 410 anos, 410 anos. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te dê paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei. Agindo assim, com certeza você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?